Fogo Morto, de José Lins do Rego. Essa é a segunda parte do livro, capítulo 3, quarto vídeo. E chegou a moagem. Os negros cantavam ao pé da moenda, o açúcar cresceu na casa de purgar. Casa de purgar é aquela casa que você purifica o açúcar, né? E o capitão na rede, comendo o pouco que comia, de olhar para longe, de cara sombria, de fala mansa, como de doente de morte. Tudo para ele se fora de vez. Os partidos de cana, a escravatura gorda, os roçados de algodão. Tudo se fora para a vida do senhor de engenho. Dona Olívia dava para falar noite e dia, era uma pena. Dizendo coisas sem nexo, chorando e rindo. E o capitão na rede de varandas compridas, no seu silêncio desesperado. Mais uma vez. E o capitão na rede de varandas compridas, no seu silêncio desesperado. Não ficaria mais bom, pensava a mulher. Estava morto para sempre. Via que o negro não seria o homem... via que o genro não seria o homem para botar as coisas para frente. Então, Dona Mariquinha do Santa Fé resolveu dar as ordens no seu engenho. Custara-lhe muito tomar aquela decisão. Era urgente. Ela bem vira no decorrer da safra que o genro não acudia às necessidades do engenho. Ela vira o caso do mestre de açúcar Nicolau, um negro de primeira ordem que o Lula mandara surrar sem necessidade. Não gostava de ver negro apanhar assim por qualquer coisa. Era contra o sistema do major Ursulino de Itapuá, judiando com a escravatura. Não. Chamara o genro para pedir que não continuasse a castigar os negros como fizera com Nicolau. E o Lula aborreceu-se. Amélia apareceu de cara fechada. Não se importava com brigas de filhos. E assim tudo começou a depender das ordens de Dona Mariquinha. Era a senhora de engenho que vendia o açúcar aos cargueiros de Itabaiana. Às vezes pedia ao genro para tratar de negócios no Pilar. E de lá saía ele de cabriolé, enchendo o mundo com o toque das campainhas. Agora a Dona Mariquinha pouco saía para as missas do Pilar. Ali em casa olhava para tudo, ordenava tudo. Os negros vinham lhe tomar a bênção de manhã e de noite, o feitor chegava-se para pedir ordens. O Santa Fé não seria aquele da saúde do capitão Tomás, mas ia andando com a energia da mulher de expediente de homem. Aquilo dera o que falar. Expediente eu coloquei ali no nosso Quizlet, desembaraço, ok? Ou desenvoltura na maneira de agir, de se expressar, né? Presteza. Então, o Santa Fé ia andando com a energia da mulher de expediente de homem. Aqui tem essa desenvoltura do homem. Aquilo dera o que falar. Com um genro dentro da casa, a velha Mariquinha preferia ser o homem da família. A doença do capitão Tomás continuava no mesmo. Um dia a casa toda espantou-se. O capitão saiu de casa, foi até o engenho, subiu para o partido do alto. Os negros olhavam para ele com medo. A barba enorme, os cabelos crescidos, como de penitente, e o andar cambaleante. O capitão andou para a estrada. Todos os passarinhos da cajazeira cantavam para ele. E não ouvia os cantos dos seus passarinhos. Bom, não preciso chamar a tua atenção para a semelhança com o mestre José Amaro, né? Saindo aí com a barba enorme, os cabelos enormes, né? Com a mesma filha, com a filha louca, né? As comparações são facílimas de fazer, né? A terra molhada, o maçapê úmido da várzea, sentia os pés do Senhor, que lhe furara as entranhas, que de dentro dela tirara touceiras de cana, ramas de feijão, roçadas de milho. Roçadas de milho. Era aquele o capitão Tomás Cabral de Melo,
que tinha terra para trabalhar, para plantá-la, para colher. O capitão andou um pedaço. O sol queimava-lhe a cara, que a barba branca cobria. E quando voltou para casa e caiu outra vez na rede, soluçava como um menino. Correu a velha para ver o que era. Não era nada. Com o rosto coberto pela varanda da rede, o capitão acordara para sofrer. A casa grande do Santa Fé alarmou-se com o choro do homem que nunca tinha visto chorar. Seria uma dor grande demais. Você vai lembrar, claro, daquela cena em que o mestre José Amaro também chorou como um menino, né? Acho que foi embaixo da cajazeira. Ou acho que foi embaixo da pitombeira. Bom, isso não é importante. Mas, novamente, esse homem que você nunca esperaria que chorasse vai se fechando em si mesmo, vai crescendo a sua tristeza, até o momento em que chora como um menino. Seria uma dor grande demais. Dona Mariquinha, naquela noite, chamou as negras para o quarto dos santos e a filha Amélia puxou o terço. Todos rezavam pela dor terrível que fazia o homem duro, o homem de pedra, chorar como um menino. Olívia falava, e a voz de Dona Amélia era de uma ternura, de uma delicadeza que amolecia os mais empedernidos. Dona Mariquinha não dormiu, imaginando no que pudesse sentir o marido. Ela sabia o muito que sofrera com a doença da filha. Mas aquela viagem a Campina Grande, a fugida de Domingos, o roubo dos cavalos, deram com ele naquela rede como um homem inútil. Agora aquele choro, depois de ter saído para olhar as suas coisas. Tomás não falava com ninguém. Era aquele silêncio que lhe doía mais que o falatório de Olívia. O povo de seu marido era de gente de muito bom juízo, de homens que morriam em cima do trabalho, dando tudo o que tinham aos seus, até o último esforço de vida. Parara Tomás, e agora vivia naquele paradeiro de preguiça. Ela também não podia confiar no tino do genro. E depois, por que aquela maneira de tratar com os negros que tinha o Lula? Era um homem tão manso, tão carinhoso para a mulher, e, no entanto, por qualquer coisa lá vinha com castigos, com ordens para pancadas. Seria coração ruim? Tomás não vivia surrando as suas peças de escravatura. Negro que apanhava só tivera um, Luiz, que bebia muito e ficava impossível, malcriado, querendo dar nos outros. Dar nos outros quer dizer bater nos outros, né? Só este passava dias no tronco. No mais, a escravatura do marido não era de dar trabalho. Se não fosse aquele Domingos, não podia se queixar de seus negros. Domingos dera com o marido no chão. E por isso, logo que pôde, vendeu o negro para o Major Ursulino. Lembre-se que a gente já conheceu esse Major Ursulino nessa passagem. Era contra o sistema do Major Ursulino, de Itapuá, judiando com a escravatura. Então o Ursulino era justamente o senhor de engenho que tinha fama de maltratar, né, os escravos. E por isso, logo que pôde, vendeu o negro para o Major Ursulino. Era o castigo que ele bem merecia. Dera-o por 800 mil réis, e lá que pagasse o que fizera a Tomás. Bom, um dos nossos desafios quando a gente lê livros de outras épocas, né, é saber a proporção do dinheiro. Eu tenho uma Quizlet sobre 1000 réis na literatura, né, e daí lá eu coloco o valor. E então, por exemplo, aqui, né, quanto que é? 800 mil réis, o tempo, né, começo do século 20. No Quizlet você vai ver que só está C 20, alguma coisa assim, C de começo, né? Porque tem C, M e F, começo, final, começo, meio e final. O valor e o que se podia comprar, ok?
Porque lembre-se, não é só você entrar num site e ver a correspondência, né? Ah, então um saco de feijão custava tanto e hoje em dia custa tantos reais. Não é só isso, porque os preços eles não vão subindo assim, né? Tudo custava, sei lá, tudo R$ 1.000 comprava 10 sacos de feijão, comprava um pedacinho de terra, e comprava, vamos supor, R$ 100.000, né? R$ 100.000 compravam 10 sacos de feijão, um pedacinho de terra, etc, etc, várias coisas que comprava. E então eu pego uma dessas coisas, saco de feijão, quanto que custa o saco de feijão hoje em dia, e aí eu uso a mesma medida para tudo. Não, porque os preços eles sobem desproporcionalmente, correto? Por exemplo, antigamente com muito menos dinheiro você conseguiria comprar um terreno numa cidade, né? Então, o que você antes comprava com, sei lá, 100 sacos de feijão, hoje em dia você teria que comprar com 2.000 sacos de feijão. Se você está falando do terreno, né? Ou de um imóvel qualquer. Aí tem a história de, tá, mas a comida aumentou, a carne, por exemplo, aumentou ou diminuiu a proporção. Então, não é tão simples assim. É legal você adquirir essas informações em sites e tudo mais, mas é legal conforme você vai lendo, você vai tendo essa noção, mais ou menos, né? Então está ali no Quizlet. Por enquanto tem poucas entradas ali, né? Eu acho que em português a gente nem fala entries, né? Tem poucos tópicos ali do Quizlet sobre dinheiro. Com o tempo eu vou relendo, eu tive essa ideia relativamente, acho que foi alguns meses atrás, e com o tempo, conforme eu vou relendo os livros, eu vou alimentando aquilo ali pra gente ter um banco de dados, né? Uma noção maior desses preços, né? E aí a gente sabe, olha, com R$ 800.000 você conseguia comprar um escravo, você conseguia comprar tanto de terra, você conseguia viver por tanto tempo, a gente vai tendo essa noção. Se você quiser ajudar e mandar para mim, você está lendo algum livro, né? Sei lá, você está lendo algum livro do Machado de Assis, qualquer livro em que o dinheiro não seja o nosso dinheiro, né? Então os réis, principalmente os réis que ficaram em voga durante muito, muito tempo, mas pode ser os cruzados, se você está lendo Nelson Rodrigues, por exemplo, e se você quiser me mandar, eu ficaria muito agradecido, que deu alimento ao nosso Quizlet e a gente vai tendo essa noção maior, né, de dinheiro. Mas a gente sabe aqui, voltando da nossa digressão, que R$ 800.000 por um escravo aparentemente é pouco, ela quase que deu ali o escravo. Deram-o por R$ 800.000 e lá que pagasse o que fizera a Tomás. Teve depois arrependimento, Deus podia castigá-la pelo ato de crueldade, porque era um ato de crueldade, lembre-se que lá sim ele ia sofrer muito mais. Mas no fundo ficou sem remorso. O negro era seu, era sua propriedade, vendera-o para se ver livre do mau exemplo no meio da fábrica. Mas o genro não pensava como ela. Não havia quem dissesse que aquele homem que ela via tão pacato a ler jornais tivesse vocação para mandar meter a peia num pobre negro como Nicolau. Dissera-lhe o mestre de açúcar que lhe falara sem termo, em tom de desaforo. Nicolau viera com Tomás do Ingá e era negro de estima da casa. Depois dos bolos, quer dizer, da surra, né, adoecera de vergonha. Fora ela mesma a senzala falar com ele, e teve pena. Lágrimas correram dos olhos de Nicolau. Minha senhora, o seu negro não presta mais para nada.